Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a prática do que a Bíblia ensina é Jesus vivendo com você a sua vida. Deus conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho, pela Sua palavra. Envia, Pai, Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, pois somente em Ti confiamos e somente Tu é o nosso Deus. O próprio nome de Jesus é Emanuel, que é Deus conosco. E quando a profecia se cumpriu, que Jesus veio à Terra para nos salvar, era justamente essa a ideia de Deus, que o Espírito Santo pudesse habitar no meio de nós. Mas eu preciso, muitas vezes, aprender como chamar esse Espírito para perto de mim, porque infelizmente esse mundo ele é do maligno, ele não é de Deus. E nós vivemos numa batalha espiritual. E o Espírito nós não vemos com os nossos olhos, mas com o nosso coração. Os nossos sentimentos dão um testemunho de qual Espírito está perto de nós. Quando sentimos coisas boas, é Deus perto de nós, é Jesus conosco. Quando sentimos coisas ruins, infelizmente, nós acabamos sucumbindo ao pecado e aceitando qualquer coisa do momento em troco do Espírito Santo. Mas como que eu consigo viver uma vida cheia do Espírito Santo? Como eu consigo estar além da tribulação? Como eu consigo manter a fé, a esperança e a perseverança nas coisas certas? Para que isso possa ser possível, nós temos que começar a nos debruçar a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode nos ensinar qual é a forma e quais são as armas que nós devemos lutar contra o inimigo, para que ele saia de perto de nós, para que no meio de tantas trevas nós consigamos ser a luz. Uma coisa que às vezes nós não percebemos é que nessa vida a gente não vai conseguir viver apenas se alimentando. Se a gente acha que a única coisa que precisa de alimento é o nosso corpo, esse é o primeiro engano que a gente comete. E em nenhum lugar está escrito que nós precisamos de Deus. Quando você vai na escola, ou se você notar uma mãe, quando ela tem um bebê, ela quer dar mamar para o bebê, depois vai alimentar, e às vezes, muitas vezes, acha que é só isso. Supre a necessidade da roupa e do alimento. Tirando isso, muitas vezes não oferece mais nada. E não é à toa que muitas vezes a pessoa cresce revoltada, cresce sem referência, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado, muitas vezes julgando e culpando os pais por tudo que acontece na sua vida, sem conseguir enxergar nada de bom. Você acha que o mal ele conseguiria enxergar algo bom? Muito pelo contrário, para ele quanto mais mal, melhor. Lá em Mateus 4, versículo 4, a palavra ela diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele deixa muito bem claro que não só de pão nós viveremos. Não adianta a gente viver uma vida buscando apenas os nossos interesses, fazendo de conta que Deus ele simplesmente não existe. Porque não tem como viver assim. Jesus ele determina muito bem a palavra vida. Viver não é respirar. Viver é você ter o controle da sua vida. O que adianta você estar vivo e muitas vezes ser escravo? Você não conseguir fazer aquilo que você quer, quando você quer? Ou o que adianta você estar vivo e não poder ser feliz? O tempo todo estar triste, com pensamentos suicidas, o tempo todo amargurado, o tempo todo reclamando, questionando, querendo colocar a culpa em alguém. Percebe que aquela criança que foi alimentada e cuidada, quando ela cresce um adulto sem a palavra de Deus, ela se torna o pior filho do mundo. E eu falo isso por mim. Como eu era ruim, pelo amor de Deus.
E eu não sei como os meus pais me aguentaram, porque viver até os 27 anos sem Deus, vocês imaginam o tipo de pessoa que eu era. E não pense que eu era diferente de qualquer um não, viu? Eu era igual. Mas quando eu vejo o que Deus fez na minha vida e como eu poderia ter honrado meu pai e a minha mãe através da minha vida e do meu comportamento, eu percebo. E eu tenho que olhar a minha vida sem Deus diferente da vida que eu vejo agora. Porque se para você não existe diferença, porque não teve conversão e não teve transformação. E esse aperfeiçoamento que eu tenho do meu caráter dia após dia, ele vem relacionado à leitura da palavra de Deus. Eu, na minha história de cristão, eu não fui uma pessoa que frequentou a igreja. Não gastei muito tempo ouvindo outras pessoas falando de Deus. Gastei muito tempo, sim, ouvindo o próprio Deus falando comigo. Porque a cada dia que eu busco a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. Nunca tive medo de palavras difíceis. Não que eu seja um privilegiado em questão de estudo, porque eu não tenho nem ensino superior. Mas eu acredito que Deus, ele capacita todos aqueles que ele chama. E a questão toda é, se eu tenho medo de estar perto de Deus, tem alguma coisa de errada comigo. Eu tenho que ter temor. Temor não é medo, temor é respeito. E Deus gosta muito que nós temos temor. Porque o respeito é tudo que ele espera, é muitas vezes tudo que ele quer. Que quando você for praticar alguma coisa, você leve em consideração que ele existe. Isso é respeito. É você pensar em Deus antes de você fazer algo que você sabe que não é bom para você. Antes de simplesmente você fazer algo que você pode se arrepender. E não adianta nada a gente viver uma vida para viver se arrependendo. Não adianta. Se a gente for lá em Tiago 1, versículo 22, a palavra ela diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Também não adianta nada eu ler a palavra de Deus e fazer de conta que aquilo não é comigo. Não adianta nada muitas vezes eu ouvir uma pregação e achar que quem deveria estar ouvindo aquela pregação é outra pessoa. Não, isso daqui quem precisa ouvir é fulano. Claro, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade. E não existe uma verdade que é melhor para um do que para outro. A verdade, ela é a mesma. E muitas vezes nós, com medo da verdade, nós preferimos usar a mentira, para que outra pessoa possa olhar para nós e perceber ou parecer que nós somos melhores do que nós somos. E aí a pessoa muitas vezes acaba conhecendo uma ilusão. Quantas vezes você já não quebrou a cara com alguém que você pensou que a pessoa era de um jeito e a pessoa era de outro? Normalmente a pessoa que muito quer agradar tem alguma coisa muito errada, porque nem sempre a verdade ela agrada o tempo todo. Mas a gente sabe que a verdade ela é baseada em justiça. E muitas vezes é necessário que ser justo. Por isso que um pai, muitas vezes, ou uma mãe, ela simplesmente castiga um filho para que ele aprenda que aquele erro não deva ser cometido de novo. Se a gente notar, os nossos sentimentos são o maior castigo que a gente pode ter. Quantos dias a gente não passa, muitas vezes, arrependido por uma coisa que fez? Fez de impulso, fez sem necessidade, fez porque Jesus não estava perto de nós. Nós só vamos conseguir nos fortalecer mesmo na nossa fé e na nossa vida e nos nossos sentimentos a partir do momento que a sua rotina diária ela for pautada dentro da sua relação com Deus. Da mesma forma que você tem um horário para se alimentar todos os dias e mais de uma vez por dia. Você toma café, você almoça, muitas vezes toma café da tarde, vai ter janta, cada um tem a sua mania, tem o seu jeito que se satisfaz, mas tem várias vezes por dia. Deus disse, olha, não vai viver só de pão. E no dia a dia? Que momento que se alimenta da palavra de Deus? Bom, esse áudio é o seu café da manhã. Depois você tem que pôr alguma coisa no almoço, pode ser um louvor, alguma coisa. De repente, antes de dormir, uma leitura da Bíblia. Já estamos comendo 3 vezes por dia. Excelente. De repente você gosta de ver uma pregação, gosta de ver alguma coisa. Normal. A única coisa que eu acho que é necessário é você ler a palavra. O maior equívoco de qualquer cristão é ele aprender sobre Deus através da boca dos outros.
Porque é difícil eu saber se é o diabo ou é Deus que está falando. Nossa, mas como assim? Quando Jesus ele foi para o deserto, o diabo foi lá e usava a palavra de Deus para tentar convencer ele a fazer o que o diabo queria. Mas Jesus também conhecia a palavra. Então não tem como a gente combater o diabo se a gente não conhecer a palavra de Deus. E percebe que Deus ele deixou muito bem claro uma coisa. Olha, se vocês apenas ouvirem e não praticarem, vocês estão enganando a vocês mesmos. E talvez seja isso que você sente, que Deus está distante, que Deus não fala com você, que Deus age na vida de todo mundo menos na sua. Tenta começar a praticar. Eu prefiro acordar 4 horas da manhã para mim ter um bom tempo para mim poder postar uma frase, um versículo, responder as coisas da Bíblia para as pessoas que elas pedem, pensar na passagem que a gente vai falar hoje. Aí eu faço meus exercícios, faço a minha leitura da Bíblia, escuto o meu louvor, encontro uma música. E aí sim, aí nós estamos aqui. E durante o meu dia todo é oração sempre, é louvor o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, o louvor ele tá tocando. Tem vezes que eu abro a minha playlist e eu já tô até enjoado de tanto que eu escuto. Enjoado. Mas eu tô enjoado dos artistas, não de Deus. Porque muitas vezes eu preciso achar outros. Por isso que eu procuro tantos cantores novos, tantas coisas novas. Sabe por quê? Porque eu respiro isso. Foi a forma que eu encontrei para que na minha vida o meu espírito possa se alimentar. Porque eu já vivi como miserável uma vida inteira. Você fica culpando pai, mãe, esposa, esposo, filho. Cara, teu problema de relacionamento com as outras pessoas é a falta de Deus que está em você. Não é mais de ninguém. Porque se você tiver com a palavra de Deus dentro do teu coração, você consegue vivenciar qualquer tipo de situação e sair com o amor dela. A autoridade não é erguer a voz, nem pegar chinelo, nem ameaçar, vou tirar, vou fazer. Cara, autoridade é exemplo. Como que alguém pede alguma coisa para você fazer se você mesmo não faz? Essa hipocrisia. Ah, não, mas é porque eu posso. Não. Cara, é igualdade. Tem que ser igual. Nunca peça nada para ser diferente. Tem que ser igual. Sem privilégio, sem nada. Igualdade. Igualdade. Sabe, isso é muito bom. Mas tem gente que só quer exigir igualdade por causa do benefício. Só quer saber do que vai receber, não do que tem que fazer. E a gente tem que começar a olhar certas pessoas que estão dando certo a vida e falar, bom, realmente a fé vale a pena. Mas pessoas que vivem sem o interesse da palavra, que também é complicado. Lá Paulo ele diz, é claro que a palavra de Deus é grande fonte de lucro, dos dois jeitos, mas eu acho que o lucro espiritual ele é muito maior, porque ele vai por toda a eternidade. Eu sei que ninguém vive sem as coisas que são básicas, mas você acha que Deus teria te trazido a vida para que você ficasse passando dificuldade? Ou será que essa dificuldade que você passa é fruto das tuas próprias escolhas? Você quer culpar a Deus sobre as coisas, mas quando você orou para pedir para Deus abençoar nos teus momentos de felicidade, ou quando tudo estava dando certo? Quando tudo não dá, nossa, virei cristão. Quando tudo está dando certo, como eu sou bom, né? Como eu sou bom, como eu sou estudado. Não dá para viver assim. Então, mais uma vez, faço o convite. Leia a palavra de Deus. Se você quiser que Jesus viva com você todos os dias da sua vida. E a partir do momento que Jesus vive conosco, Deus ele sabe que ele pode contar conosco. E Jesus vai usar da tua boca para abençoar outras pessoas. Olha que coisa boa. Você que era uma pessoa que pedia para os outros orarem, você vai começar a abençoar a vida de outras pessoas. E não é você que tem que se medir se você é digno ou não. Eu já vi Deus usando prostituta. Ai, mas uma prostituta? É uma prostituta. Da mesma forma que eu vi Deus não usando sacerdote na Bíblia. A gente tem que parar de querer achar que Deus vai usar quem a gente acha que ele tem que usar. Ele usa quem ele quer, ele é Deus. Usa um burro, usa uma serpente. Não que Deus fosse o mal da serpente, mas ele permitiu. Para quê? Para medir obediência. Da mesma forma que ele permitiu que o diabo
mexesse na vida de Jó. Agora, se nós estamos firmes na palavra, não tem tentação. Você sabe o que é para ser feito, você sabe como ele vai agir, você sabe quais são as armadilhas. Se você soubesse que na sua casa existe um lugar que dá para as pessoas entrarem e roubarem, você não iria ficar vigiando? Você não ia ficar olhando? Ah, não, eu sei que ele vem por ali, eu vou fazer isso, ou vou tampar, ou vou trancar, vou arrumar. Na nossa vida é assim, Deus fala, vigiem, vigiem, orem e vigiem. E vigiar é justamente isso, é saber onde você está, as tuas brechas, saber as coisas que te atentam, as coisas que você cai, e começar a observar, e fechar as portas. Se você se sente tentado por alguma coisa, não fica dando oportunidade daquilo te tentar, senão fica difícil. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, que essa mensagem ela possa fazer sentido, que hoje é apenas mais um dia dentro da nossa caminhada de tantos e tantos dias. Mas uma certeza eu tenho, que cada dia que você passa alimentando o teu espírito, ele se torna mais forte. E cada dia você tem mais sabedoria para poder lidar com as situações e descobrir o valor das coisas que você já tem. Não espere perder alguma coisa para você saber o valor das coisas que você já tem. Porque as coisas podem se tornar muito piores quando a gente vive com os olhos da ingratidão. Quando eu esqueço o valor do que eu tenho para pensar no que eu poderia ter. Ah, se eu fizesse isso seria melhor. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Amém? Que Deus abençoe. Um bom dia.